então a parábola das 10 virgens, 1 ao versículo 13, onde diz assim, meus irmãos: então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas tomaram as suas lâmpadas e não levaram consigo azeite, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram ou cochilaram todas, e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo sair-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque para que as nossas lâmpadas não se apaguem. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. E diante aos que vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas do Cordeiro, ou seja, para as bodas. E fechou-se a porta, e depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo, disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Feche os seus olhos por um momento. Senhor Deus e Pai, Deus, nesta noite, Jesus, nós te louvamos, nós engrandecemos o teu nome, ó Pai. E nesta noite, Senhor, te peço, fala conosco. Abre os céus, meu Deus. Meu Deus, Espírito Santo, fala conosco nesta noite. Nós precisamos ouvir tua voz por meio deste texto. Traz a palavra viva, revelada, rema, Senhor, para nossas vidas nesta noite. Fala conosco, toma nossas vidas, Senhor. Abre, Senhor, nossos ouvidos para ouvir a tua voz, meu Deus, e toma nossas vidas. É o que nós te pedimos nesta noite, para a tua glória e o louvor do teu santo nome. Amém. Podeis sentar na presença do Senhor. Meus irmãos, estamos diante de um texto muito forte. Mas antes de entrar nesse texto, eu gostaria de lembrar de um ditado, ou seja, de um provérbio chinês que diz que há 3 coisas que não voltam atrás. Uma delas é a flecha lançada. A segunda é uma palavra lançada. E a terceira é uma oportunidade perdida. Isso jamais, nunca voltará atrás. Se você falar mal de alguém, você pode até pedir desculpa para ele, perdão. Mas o dano feito jamais será consertado. Se você atira uma flecha, ou mesmo pegar um revólver e atirar, você pode correr, você pode tentar parar aquela bala, mas você não consegue. Da mesma forma, é uma oportunidade perdida. E a gente que vai tendo uma certa idade, a gente vai vendo que isso é muito sério, porque quem nunca perdeu uma oportunidade? Quem nunca deixou de fazer algo? Por medo,
por vergonha, pela capacidade, pela sua autoimagem que você tinha de você mesmo, ou porque alguém puxou seu tapete. O certo é que estas coisas elas não voltam atrás. E nesta noite nós estamos diante de um texto, de uma palavra que está falando em de que 10 virgens ou 10 moças, porque no casamento em Israel havia esta cerimônia naquele tempo, e Jesus está dando um exemplo de um casamento no qual ali as noivas, ou seja, a amiga das noivas, tinham que estar preparada, porque meia-noite o noivo viria buscar ou entrar para poder buscar as amigas. E o Senhor Jesus, neste ponto, Ele não está falando diretamente essa questão do casamento, mas Ele está falando do reino de Deus. Ele está falando da busca da igreja. Quando Ele vier buscar a igreja, Ele está dizendo que poucos estarão preparados, poucos estarão atentos à volta de Jesus. Porque o mundo, nós vemos que as pessoas estão buscando o mundo, buscando as coisas desta vida, estão desapercebidos, estão buscando as drogas, as bebidas e muito mais outras coisas, menos o reino de Deus. Se você fala que na igreja vai ter uma campanha que vai dar isso e aquilo outro, enche de pessoas. Mas quando você fala que é uma campanha de oração, as pessoas, poucos aparecem. Porque, meus irmãos, as pessoas não querem buscar o reino de Deus, porque o Senhor Jesus disse: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas elas vos serão acrescentadas. Está falando de prioridade. Qual tem sido a nossa prioridade nesses dias? Qual tem sido a nossa preocupação nesses dias? E Jesus nesta noite nos chama a atenção para que nós venhamos entender que nós não podemos ficar amarrados nas coisas dessa vida. Foi o que Paulo disse para o seu discípulo Timóteo. Ele disse: Timóteo, sê um bom soldado, e o bom soldado não se atrapalha, não se amarra nas coisas desta vida. Pastor, mas nós moramos aqui, nós não moramos em Marte, nós não moramos nos céus ainda, precisamos comprar, vender. Sim, meus irmãos, mas a questão é o quanto que nós temos priorizado as coisas, e o quanto nós temos priorizado o reino de Deus. Nós não podemos ficar como essas 5 virgens. Elas eram 10 loucas e 5 prudentes. Todas elas saem ao encontro do esposo, cada uma leva consigo uma lâmpada acesa. O esposo demora a chegar, as lâmpadas das loucas se apagam e afastam-se das prudentes. E em busca de adquirir azeite, elas retornam, e o esposo já havia acolhido as virgens prudentes, deixando as insensatas fora, as que não tinham vigiado. A palavra correta seria as vigilantes, as que vigiaram. Temos vigiado, meus irmãos, nas questões do Senhor, buscar a sua igreja? Porque muitas das vezes a gente está pensando assim: não, vai demorar o Senhor vir, ainda não aconteceu isso, ainda não aconteceu aquilo, talvez ainda não é o momento dele voltar. Mas a gente tem que lembrar que Jesus pode vir individualmente para cada um, mas só que Ele disse também que ninguém sabe a hora. Porque se nós soubéssemos a hora, claro que nós ficaríamos desapercebidos igual estas virgens. E nós não podemos ficar desapercebidos. Nós não podemos perder a oportunidade de subir com o Senhor no arrebatamento. E se Jesus vier individual?
para mim, para você. Estaremos preparados? Dará tempo de pedir perdão? Dará tempo de dizer: Senhor, me perdoa pela vida fútil que eu tive, me perdoa pela vida de qualquer maneira que eu vivi? Será se dará tempo? Então é algo para se pensar. Qual o sentido dessa parábola? O esposo é Cristo, sua chegada representa as bodas do Cordeiro. A sua segunda vinda, ela será dessa forma. Ninguém estará esperando no momento, ninguém saberá o momento correto, ou seja, ninguém sabe, mas esperando haverá a virgem, haverá a igreja do Senhor que estará aguardando pela sua volta, e nós devemos fazer parte dessa igreja que espera o Senhor, aleluia, porque Apocalipse 19:7 diz assim: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque é vindas as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se preparou e se aprontou, glória a Deus. Então a igreja do Senhor, ela tem que estar pronta, porque muitos estão tendo, como disse Pedro, a vinda do Senhor como tardia. E Pedro aí vai, ele diz aí, muito mesmo assim tendo por tardia, mas um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. A promessa de Deus não tardará, ela acontecerá, porque Ele haverá de cumprir a sua promessa, que um dia ele disse, lá no capítulo 14 de João, ele disse assim: eu vou para a casa do meu pai, mas indo, eu voltarei outra vez. Eu não vos deixarei órfãos. Indo, eu irei, prepararei lugar. E preparando, eu voltarei, para que onde eu esteja, vocês também estejam comigo. Devemos ter essa certeza em nós. Quem são as virgens? Ela representa a igreja pura. Eu preguei aqui um dia sobre o capítulo 2 de Apocalipse, onde fala do colírio, do ouro e das vestes. E eu dei um exemplo de uma mulher entrando pela porta da igreja e tendo aqui um noivo, e ela vindo toda suja, esbagaçada, desarrumada. Será se o noivo receberia esta mulher? Assim também Jesus, ele não vai receber uma igreja apóstata, ele não vai receber uma igreja prostituída, ele não vai receber uma igreja que está envolvida com as coisas desta vida, dando mais atenção às coisas desta vida do que às coisas de Deus, do reino. Está buscando mais as coisas deste mundo. Então, ela representa uma igreja pura, essas virgens. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 2, diz: porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Então é importante a pureza em nossas vidas. É claro que ninguém vai ser condenado porque pecou, e nem ninguém vai ser justificado porque foi santo o tempo todo, não. Mas na questão de aceitar Jesus, receber Jesus. Mas a Bíblia sempre nos chama a atenção para continuarmos sendo pessoas limpas, pessoas puras, porque assim o Senhor nos chama para ser. O que representa essas lâmpadas? A palavra de Deus. Salmos 119, 105 diz: lâmpadas para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então a palavra de Deus, ela é luz, ela é lâmpada que nos guia a cada dia, nos leva pelo caminho certo.
A palavra de Deus, ela nos direciona, ela é a nossa bússola. Não como Saul, que foi até a feiticeira consultar alguma coisa. Porque há pessoas, meus irmãos, que é cristão, está na igreja, mas tem tanta superstição, ainda faz tantas coisas erradas, e que não agrada a Deus, e nós precisamos corrigir isso. Se nós quisermos entrar nos céus, se nós queremos entrar na presença do Senhor, nós precisamos ser guiado pela sua lâmpada, guiado pela sua palavra, porque ela é luz para os nossos caminhos. E o que é o azeite? O azeite é o Espírito Santo de Deus, é a unção que mantém acesas as lâmpadas. Se não me engano, o capítulo 6 de Levítico diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Irmão, nós não podemos deixar que a chama se apague, nós não podemos deixar que o fogo se apague, de orar somente quando precisar, não, nós devemos continuar buscando Deus continuamente. Não vou tirar umas férias esses dias eu não vou orar mais, eu não vou jejuar, eu não vou ler a palavra, só tal dia, só tal mês que eu vou fazer esse propósito. A palavra, ela tem que ser lida, a oração tem que ser feita. Êxodo capítulo 27, versículo 20 diz: Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Havia um candelabro dentro daquele lugar, ali no Santo dos Santos, onde tinha 7 pontas, chamado também menorá. Ali era a lamparina, onde tinha dentro de cada ponta um lugar onde o óleo devia ser colocado, e havia um pavio aceso, e aquele fogo não podia apagar. Sempre tinha que ter aquele fogo, aquela lamparina acesa ali. O que aquilo representava? Representa na nossa vida o fogo do Espírito Santo, que não pode ser apagado, ele não pode ser tirado de nós, porque senão nós vamos andar em trevas. Quando nós não temos o Espírito de Deus, quando nós não temos a presença do Senhor, nós andamos em treva. Mas nesta noite o Senhor nos chama a andar nos seus caminhos, na sua palavra, na sua luz, nos chama a buscar o seu óleo precioso, que é o óleo do Espírito Santo, onde estará iluminando as nossas mentes e os nossos caminhos. Glória a Deus. Virgens loucas. Esse grupo de virgens representa os que dizem seguir a Cristo, porém não obedecem. Mateus 7:26 diz: e aqueles que ouvem as minhas palavras e não praticam, compará-lo-ei ao homem louco. Por isso, loucas, não fizeram a vontade de Deus, não fazem a vontade de Deus. Eles estão edificando a sua vida na areia e não na rocha. A rocha é Jesus, é Ele que nos dá sustentação. Muitas pessoas estão edificando a sua vida na areia, nas riquezas, na prostituição, estão edificando a sua vida no que é errado, na prostituição, na idolatria, na feitiçaria. E essa casa, ela pode ruir em qualquer momento, essa vida. Porém, as virgens prudentes, elas são todos aqueles que ouvem as minhas palavras, são prudentes e obedecem a Cristo,
Por isso elas têm azeite suficiente. Azeite, óleo, o Espírito Santo na sua vida. Temos iluminação do Espírito Santo. Porque nós, como disse a irmã na leitura que ela leu, então quando você for orar ao Pai, entra no teu quarto e ora. E Ele que te ouve secretamente, Ele te recompensará. Deus, Ele tem recompensa para aqueles que buscam, para aqueles que são prudentes. Para o mundo somos chamados de loucos, somos chamados de fanáticos, mas nós sabemos para onde nós estamos indo, nós sabemos para onde estamos andando, e nós não estamos andando para o inferno, mas sim para os céus, para a eternidade com Cristo. E nesta noite o Senhor nos chama a andar, a ser prudentes, a andar, a também edificar a nossa vida em Cristo, rocha viva, aleluia. Em busca do azeite. E elas disseram: dai-nos vosso azeite, porque nossas lâmpadas se apagam. Versículo 8, as prudentes se negaram a dividir o azeite. Disseram: vão comprar. Versículo 9, elas dizem: as loucas esperavam ser salvas com azeite alheio, sem esforço. Não sei se você já viu, mas eu já vi pessoas falando assim para o esposo: acompanha sua esposa, vai para a igreja. Você subir, quando ela for subir, você também. Ela disse: não, quando ela for subir, eu pego na perna dela, subo junto. Só que a Bíblia diz que ninguém vai ver, é num abrir e fechar de olho, é num piscar de olho muito rápido. Então quer dizer, tem pessoas que estão assim, pensando mesmo: ah não, meu pai é pastor, viu, Júnior? Júnior, meu pai é pastor, então tudo bem. Deus tem filho, irmão, não tem neto. Eu sou filho, ele também é filho. Se eu tivesse neto, o neto também teria que aceitar Jesus. Ninguém é salvo pelo outro. Eu posso até compartilhar a palavra de Deus, eu posso até compartilhar a mensagem de Deus para as pessoas, e elas aceitarem a Jesus, mas não é eu que salvo e levo ninguém para o céu. Se eu quero ser salvo, eu tenho que aceitar a Jesus. E tem pessoas que estão assim, querendo sem esforço entrar nos céus. Eu lembro da caminhada do pessoal do Egito para Canaã. Muitas pessoas que estavam ali por estar no meio. E a Bíblia diz que nenhum daqueles, a não ser Josué e Caleb, entraram na terra prometida. 40 anos, morreu toda aquela geração. E só entrou eles dois ali dos que saíram. Por quê, meus irmãos? Coração duro. Pessoas que não se importavam. Estamos vivendo num tempo de apostasias também. Apostasia. Onde as pessoas não querem saber de Deus, não querem saber da mensagem, acham que isso é apenas uma história, um livro qualquer, mas nós sabemos que essa é a verdade, porque nós temos vivido, sentido isso na nossa alma, no nosso coração, na nossa vida, no nosso espírito, nós temos provado disso. Nosso espírito tem testificado disso, que Deus tem falado conosco, Deus tem tocado em nós. As loucas, elas esperavam ser salvas com azeite alheio, sem esforço. Mas azeite não é fácil, nem barato. Existe todo um processo para a obtenção. A negação das prudentes tem um significado muito especial. Salvação é individual. Romanos 14:12 diz: cada um dará conta de si mesmo diante de Deus. O pastor tem uma certa responsabilidade sobre as vidas das pessoas, mas eu não darei conta
dos seus pecados particulares, se alguém ficar ou se alguém for. Eu darei conta primeiramente dos meus pecados, dos meus erros, e aquilo que tocou para me fazer, e se eu não fiz com responsabilidade, terá uma pena sobre mim. Mas cada um dará conta de si mesmo diante de Deus. Eu só vou se minha esposa for. Ah não, eu só vou se meu esposo for. Ah não, só se a minha mãe for. É igual aquele corinho que diz assim: caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Se meu pai não vai, não me peça. Se minha mãe não vai, não me impeça de ir. Ou seja, quer dizer que eu não preciso esperar ninguém. Eu falo para as pessoas que nos assistem, talvez você vá assistir depois também. Você tem falado: não, eu não vou porque meu marido não foi ainda. Mas eu quero dizer para você que a salvação individual e a responsabilidade está sobre cada um. Nós não podemos colocar nossa culpa nos outros. E até tem pessoas que dizem que saíram da igreja porque alguém fez algo, alguém maltratou. Quem morreu na cruz foi Cristo, e Cristo não te expulsou da igreja. Cristo não te negou. Agora há pessoas que negam a Jesus por coisas fúteis, coisas passageiras, por um cigarro, por um copo de bebida, pela fornicação, pelo dinheiro e por outras coisas. Pessoas negando Jesus. Mas não se engane, que cada um dará conta de si mesmo. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. 14:12 de Romanos. As virgens prudentes trabalharam diligentemente para suprirem e estavam prontas para o casamento. As nécias queriam a festa, não o esforço, e acomodaram-se. Ah não, é oba, oba, ei, glória a Deus, aleluia, está tudo bem. É aleluia, glória a Deus, mas temos que nos esforçar, cada um temos que nos esforçar. Porque a Bíblia diz que as portas do céu ela é estreita, do reino de Deus. Do mundo é larga e muitos são que entram por ela. Mas as portas do reino de Deus ele é estreito. Então quer dizer, não dá para entrar com muita coisa. É tão tanto que quando nós partimos daqui nós não levamos nada. Não levamos nada porque nós não precisaremos de nada lá a não ser de Deus. Tem pessoas que nascem, vêm aqui nesta vida, conquistam muito e pensam que tem muita coisa. E quando vai embora, pensa que vai levar alguma coisa e não leva nada. Deixa aí os outros brigarem. Ah, pastor, mas não é bom ter as coisas? É muito bom. Glória a Deus, é muito bom. Que cada um dos irmãos fosse milionário, eu gostaria, assim fosse. E eu também, né? Mas, irmão, isso não é o que faz sentido realmente na vida. Porque Jesus disse lá no capítulo 12, versículo 13 de Lucas, quando alguém vem trazer uma causa para ele, ele diz assim: Senhor, o meu irmão não quis dividir comigo a herança. Jesus disse: quem me colocou como juiz diante de vocês? Aí ele vai e diz: olha, um homem plantou, colheu muito e disse: folga minha alma, descansa, porque tem muito para muitos anos. E Jesus disse assim, e veio uma voz e disse: louco, se Deus te pedisse a tua alma hoje, o que tens para quem seria ou será? Então ele diz que muitos juntam e não são ricos, porque não levarão. E às vezes tem gente que tem muita condição e passa uma vida. Hoje em dia as pessoas elas aproveitam melhor, mas
No passado tinha muitas pessoas que perdiam dinheiro porque eles venciam, passavam, aquele dinheiro ele era trocado as cédulas, eles não trocavam e perdiam porque guardavam o dinheiro, deixavam de se alimentar bem, deixavam de possuir algo para guardar debaixo do colchão, e quando ia olhar o dinheiro não valia mais nada. Tem pessoas que estão assim, guardando ou buscando coisas dessa vida que na realidade não é isso que é o necessário. Jesus, ele um dia na casa de Lázaro, ele chega lá e Maria está aos seus pés, ouvindo a palavra. E Marta, e nós vimos essa mensagem até na célula, e Marta está trabalhando e cuidando para lá e para cá e dizendo: tem que arrumar isso, tem que fazer aquilo, vai à casa, limpa. E ela parou um momento e olhou e disse: Senhor, o Senhor não importa que eu sozinho estou servindo, enquanto Maria está sentada, minha irmã, e eu estou servindo só? E Jesus disse para ela: Marta, Marta, você está preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria, ela escolheu a melhor parte, e essa não lhe será tirada. Então o que nós devemos entender é que o melhor é estar na presença de Deus, é buscar a Deus, é ter as coisas, cumprir com seus compromissos, mas o principal é estar na presença de Deus. Então essas virgens, elas se acomodaram, pensou que era só festa. Tem pessoas que estão na igreja e pensam que é só festa, porque temos um número grande no Brasil de pessoas desviadas, porque as pessoas, elas não entenderam o que é realmente o Evangelho, e elas vêm e elas se decepcionam, porque elas pintaram na sua cabeça uma coisa e a outra. Porque Jesus nos chamou para viver o Evangelho é negação, é negar-se a si mesmo. E as pessoas estão querendo conforto, estão querendo receber algo. Não, eu vou para a igreja porque eu vou enricar, né, pastor? É porque eu vou prosperar agora, porque agora eu vou ser o cara. Não, porque eu vou ter um carro novo, 2 carros novos, uma casa boa. As pessoas estão pensando assim. E aí quando não recebem, elas se frustram. E quando você vai falar de evangelho para elas, elas estão zangadas, elas não querem nem ouvir não. Porque pintaram um evangelho aí diferente, irmãos. Pintaram um evangelho que é um evangelho de conforto, de receber e não de dar, de viver em conforto enquanto nós devemos matar a nossa carne. Então tem muitas pessoas que estão assim, achando que é dessa forma. Quando Jesus disse: buscai o reino, Mateus 6,33, essa busca ela deve ser diária. O distanciamento de Deus leva o pecado e a luz ser apagada. O distanciamento. Então por isso devemos buscar diariamente. Quando o azeite acaba, precisamos escolher em que grupo nós queremos estar, no das insensatas ou no das prudentes. Se nós acomodarmos um pouco, com pouco azeite, não buscarmos abastecimento constante, nós morreremos, nós perderemos o rumo. E eu não quero ficar do lado das imprudentes, eu quero ficar do lado das que buscaram, que tinham óleo, das que eram prudentes. Então, nessa noite, o Senhor nos chama a atenção, porque se nós ficarmos sem abastecimento do óleo de Deus, nós morreremos espiritualmente. Se suprindo de azeite. A Bíblia, ela diz assim: hoje é o dia para o arrependimento. Hebreus 3:15. Nós sabemos quando estamos ou não supridos de azeite. As virgens loucas sabiam e resolveram arriscar. Eu não quero arriscar isso. Eu quero ter azeite na botija. Eu quero ter na minha vida. Eu creio que você também quer. Nós não podemos deixar a botija secar, porque nós vamos nos arriscar.
Não olhemos para a lâmpada alheia, achando que ela irá nos salvar, pois a salvação é individual. Adquirimos nosso próprio azeite através de quê? Do arrependimento, da confissão e da fé. Então o arrependimento, Atos 3:19 diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim o tempo de refrigério pela presença do Senhor. 3:19 Atos. Arrependimento. Não apagueis o Espírito. 1 Tessalonicenses 5:19 diz assim: o Espírito Santo seria como uma chuva ou chama viva dentro das nossas vidas, com a possibilidade de apagar por falta de manutenção dessa chama. Não espere o fogo do Espírito se apagar para buscar combustível, azeite. Os irmãos que dirigem aqui sabem muito bem. Quando a luz da reserva acende, a minha esposa já aprendeu isso também. Ela já olha assim, ela diz: passar no posto não, né? Quando acende a luz da reserva, é obrigatório você passar no posto, porque senão você vai ficar no meio do caminho. Qual é o melhor? Me aconteceu muito com o Escort. Nós temos muita aventura para contar. Se a gente fosse contar aqui, quantas vezes nós acabou a gasolina no meio da estrada, tinha que buscar para lá ou para cá, né? Porque não media, né? Não mostrava. Esse outro mostra, graças a Deus. Ele bebia muito. Esse bebe menos, mas mostra, né? Então, quantas vezes eu e o irmão Moisés deixava as mulheres no carro e nós ia andando no posto. Ainda encontrava o Filho de Deus. Não, entra aqui que eu vou te levar. Às vezes levava e trazia. Teve uma vez que ele quebrou na subida do lago e teve um com a caminhonete zona. Parou, deu a ré, pegou a corda, amarrou, me puxou até lá no posto. Me levou. E eu não falei nada com ele. Ele mesmo que decidiu. Então, tem esses assim que fazem assim. Mas na questão do combustível, nós não podemos deixar, porque é mais difícil você sair do meio do caminho e comprar, do que você passar no posto e abastecer. E tem pessoas que estão deixando o combustível, o óleo, a unção acabar. Nós não podemos deixar, meus irmãos. Temos que buscar diariamente para que nós tenhamos na nossa vida o azeite. Olha só o que diz Eclesiastes 9:8. Diz assim: nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. O azeite ou óleo simboliza energia, combustível para manter a luz acesa. Aí muitas das vezes nós estamos deixando aí que o pessoal não dá um apagão. Aí, meu Deus do céu. Antes tivesse prevenido, passado lá no posto do Espírito Santo, colocado o joelho no chão, orado, buscado, chorado, se humilhado, se arrependido, para que fosse cheio. E assim, quando nós nos enchemos, Deus nos abençoa. As virgens sensatas, elas deixaram para buscar o azeite quando o fogo se apagou. Você pode ver que diz que se apagou, elas cochilaram. Uma das características de pessoas que não está vigilante é o sono. É o sono da indolência. Está indolente, nada faz sentido para ele, tanto faz. Água correr para baixo ou para cima. Então elas dormiram, deixaram se apagar para poder ir buscar. Você tem deixado o seu azeite faltar, o fogo se apagar? A unção falta quando a pessoa deixa de orar, só quando ela deixa para orar só quando a aprovação chega. Isso é um sinal que se acabou. A unção falta quando a pessoa fica dependendo de oração dos outros. É o crente 6 horas, né? 6 horas por mim aí. 6 horas aí por mim. Crente 6 horas. Tem gente que é assim, não ora, mas quer que todo mundo ore por ele. É claro que a Bíblia, ela nos adverte que devemos orar um pelos outros. E nós devemos fazer isso como cristãos. Mas tem gente que só é parasita, sabe? Vive de oração dos outros. Vive da oração dos outros. Então nós temos que aprender como cristãos
que nós temos a nossa cota também de oração. Devemos orar e buscar ao Senhor. Está vindo aí a conferência e logo, logo estarei apresentando o propósito de oração, porque a gente tem que fazer as coisas e apresentar a Deus em oração. Pedir a Deus que venha abençoar o evento. Então nós faremos certamente jejuns e orações especiais por um certo tempo. Então a unção falta quando a pessoa se acomoda e não busca o renovo espiritual. O que é isso, pastor? Renovo é se renovar, buscar o Espírito Santo para ser renovado, falar em novas línguas, receber uma língua nova, receber um dom novo, receber algo novo do Espírito na sua vida, revelações, coisa nova. Então nós devemos buscar para que tudo isso aconteça na nossa vida da maneira positiva. Aí escutou à noite, naquele momento, o noivo vem aí, prepara-te. A Bíblia diz assim: prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Eu digo para você e para mim nessa noite: prepara-te, ó igreja, para encontrares-se com teu Deus. Encontrar com Deus, meus irmãos, naquele dia do arrebatamento, antes que a luz se apague e a porta se feche. Apagou a luz, fechou-se a porta, acabou-se. A volta de Cristo é um fato. Ela acontecerá querendo eu e você ou não, estando preparado ou não. A vinda de Cristo está cada vez mais próxima. As Escrituras elas insistem que estejamos vigilantes, esperando prontamente o retorno do nosso Senhor. Quer Ele retorne na próxima semana, quer depois de 2000 anos, devemos viver como se Ele voltasse hoje, agora, preparado. Até porque não sabemos se Ele não virá individualmente para nós. Espero que não, né, irmão? Que nós possamos subir no arrebatamento. E se Ele não vier daqui para lá, que estejamos bem velhinhos com saúde, né? O que nós podemos concluir disso? Por fim, é na vigilância que a parábola das 10 virgens está centralizada. Vigiar. Vigiai. A Bíblia, ela fala de vigilância em muitos lugares. Ela fala em alguns momentos, diz: olha, para que vocês não sejam pegos, porque o ladrão, quando vem, ele não avisa. Porque eu venho como o Filho do Homem virá como um ladrão de noite, e o ladrão não avisa o horário que ele vai roubar. Porque se ele avisasse, você se prepararia. O ladrão, ele vem de ponta de pé. O assaltante, ele vem e te mete a arma. Mas o ladrão, aquele que te rouba, que te furta, ele vem de ponta de pé. Eu lembro de uma vez, eu e minha esposa, ela estava grávida da nossa filha. Nós tínhamos feito uma casa bem simplesinha, e ali estávamos deitados. E aquela noite foi uma noite show lá na cidade, som muito forte. E nós ficamos até tarde sem dormir. E aí, antes de dormir, a gente escutou o cavalo andando ao redor da casa, batendo o pé no chão, batendo as orelhas. Aí quando nós dormimos, no outro dia acordamos. Quando eu saio para escovar os dentes, a porta dos fundos estava aberta. Aí eu já desconfiei, porque eu olhei, assim, minha carteira estava, os documentos espalhados dentro da casa. E aí eu juntei, olhei, vi que não tinha dinheiro, não levou nada, né? Mas levou 2 fotografias minhas. Devia ser mulher, né? Devia ter mulher. Aí olhamos assim, estava no carpete, o rastinho de 2 rastros, um maior e outro menor. Devia ser um homem e uma mulher. E aí quando foi fazer o café, cadê o botijão? Tinha botijão, não tinha levado também. Então,
nós não estávamos esperando. Quer dizer, foi uma coisa inesperada. Mas aconteceu. Assim também será a volta de Jesus. Sabemos que Ele vai voltar, mas não sabemos o momento. Então o Senhor, Ele voltará. É certo que Ele voltará. Porque 25:13 de Mateus diz: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Que possamos dizer: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22:20 diz assim: aquele que testifica estas coisas diz certamente: cedo venho. Amém, hora vem, Senhor Jesus. Então, estamos sendo chamados a atenção para nos melhorar como cristão, para ser vigilante, buscar. Dia 12 estarei pregando lá no Ingá, e o tema é: sede sóbrios e vigiar. Porque além de vigiar, com essa questão de Satanás estar ao redor, também temos que vigiar para não ficar. Porque aqueles que ficarem, meus irmãos, enfrentarão algo que ele não gostaria de enfrentar. Porque as pessoas hoje já estão negando Jesus por pequenas coisas. Imagine naquele dia, quando as coisas se aperrearem. Fique sobre os seus pés. Fique sobre os seus pés, feche os seus olhos nesta noite. Que nós possamos nesta noite pedir perdão ao Senhor, pedir que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos ajude, nos fortalecer a ser vigilante, a estar atento àquilo que o Senhor tem para nós, que é os céus ou a eternidade. Senhor Deus e Pai, Deus, nesta noite nós queremos te louvar, porque tua palavra diz que o Senhor pega e açoita, meu Deus, com açoites aquele que o Senhor recebe por filho. E nesta noite o Senhor está nos exortando, nos chamando a atenção, Pai, para não sermos perdidos com o mundo, ficar como, meu Deus, as 5 virgens, Senhor amado, que eram imprudentes, mas que nós possamos, Senhor amado, ser prudentes, entender que o teu chamado, que é para viver uma vida santa e reta, Deus, que aquilo que nos impede de ser pessoas melhores, o Senhor arranca na nossa vida. Vem perdoar nossos erros e falhas, Senhor. Meu Deus, nós precisamos buscar cada vez mais tua presença, entrar no secreto, Senhor, buscar a presença do Senhor. Espírito Santo, nesta noite, vem, meu Deus, tocar em nós. Vem nos encher com tua unção, Pai. Que a lamparina, Senhor, esteja acesa e esteja abastecida, Senhor. Que jamais nós possamos, Senhor, meu Deus, ser pego, meu Pai amado, despercebido. Oh, Jesus amado, nesta noite, recanderebalabás, Espírito de Deus, nós queremos nesta noite, Pai, te louvar e engrandecer teu nome, Senhor, porque o Senhor tem sido fiel e verdadeiro e bondoso. Toma cada cristão, cada irmão desta igreja, Pai, fortalece, enche do teu Espírito, enche do teu poder, Senhor, que possamos, meu Deus, a cada dia, Senhor, poder testemunhar o teu poder, o teu Espírito, a tua palavra em nossas vidas. Meu Deus, abençoa e enche o teu povo, é o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Poder sentar, meu Senhor. Pode aplaudir o Senhor. Aleluias. É o Senhor, não é eu não, Senhor. Então, meus irmãos, vigiai, porque nós não sabemos a hora e nem o dia. Uma palavra que nos exorta, né? Um abraço aos nossos irmãos e amigos que estiveram conosco até agora. Deus abençoe. Próximo domingo estaremos aqui novamente com mais uma palavra sobre a sua vida, Santa Ceia, né? Domingo que vem. Deus abençoe.